Olá, um excelente início de noite para você, ouvinte da Rádio Mundial e que nos acompanha em sua casa, no carro, no trabalho, pela FM 95,7 e também através da internet pelo nosso site www.radiomundial.com.br. Como falamos sempre, você também pode ouvir nosso programa no seu celular, baixando o nosso aplicativo Rádio Mundial, disponível para Android e iOS. Estaremos juntos pelos próximos 30 minutos falando um pouco sobre a maçonaria no Brasil e no mundo. Eu sou Tomi Duca e este é o Maçonaria Hoje. Nossa trilha sonora de hoje trará a obra do grande maçom Bob Hacker. O tema do dia que falarei hoje é sobre uma das vertentes de crença não só da maçonaria, como de algumas ordens e filosofias, mas uma forma de entendimento que às vezes faz um paralelo com alguma religião, por ser uma forma de como você vê Deus e as crenças e as coisas que acontecem no mundo. Vou falar sobre deísmo, que faz um paralelo, é o oposto de algumas crenças, principalmente das religiões tradicionais. Isso é uma vertente, pode-se dizer, mais filosófica do que teológica, digamos assim. Mas deísmo, a origem dele, como conseguimos perceber pela própria palavra, vem de Deus, deidade. É algo que tem por sua base a criação uma inteligência superior. Sabemos que é um princípio no qual a maçonaria tem suas características. Filosoficamente, deísmo é uma corrente de crenças no qual se opõe a dogmas, principalmente os dogmas colocados pelas religiões que conhecemos, catolicismo, judaísmo, basicamente as religiões. Sim, toda religião tem uma forma de comportamento, aquelas ideias de como deve ser não somente o pensamento, mas as crenças, as formas de como acreditar e o que é permitido ou não, as regras, digamos assim, de cada vertente, né? De cada linha e de cada religião. Sua linha de entendimento é basicamente o raciocínio, deísmo no caso, o livre pensamento, a liberdade de especulação sobre o divino e os conceitos naturais de entendimento. Pois isso sabemos que é bem característico sobre o entendimento pessoal de cada irmão dentro da ordem, que é a livre busca da verdade. Então o deísmo, ele faz um paralelo com os dogmas, mas sem deixar de lado a existência nessa grande inteligência que vem desse grande arquiteto simbolizado na maçonaria. Esse pensamento foi muito comum na época do Renascimento, aquela época que a gente estava em transição da Idade Média, no qual eu cito várias vezes no decorrer dos programas, que sabemos que o pensamento tinha um poder soberano regido pelo Estado, onde era baseado nas crenças da Igreja Católica. Pois a política, a igreja, as formas de compreensão, as leis, o que deveria ser feito, como deveria ser feito, tudo isso era baseado nas normas e nas regras da igreja.
E essa transição do Renascimento, da Era Moderna, no qual veio a escola que conhecemos maçônica simbólica de hoje em dia, pegou muito desse viés. O seu conceito, como eu disse, que é algo mais racional, mais científico, podemos até fazer colocar na linha do tempo como pensamentos científicos. Já citei algumas vezes sobre o que seria o positivismo, aquele estado avançado de compreensão sociológico, onde Auguste Comte e todos os que têm essa vertentes positivistas, até mesmo no Brasil, né, com o exército que tivemos republicano, tinha esse viés de ser uma evolução do estado teológico e metafísico, algo voltado para ciências especulativas de religiões e de entendimento sobre os fatos sociais. Mas o deísmo já tinha uma crença basicamente científica muito antes do positivismo. Essa forma de pensamento que ligava o entendimento divino com a forma de entender ao ser criador, ou ao Deus propriamente dito, com base no raciocínio e nas experiências, tornando uma corrente de ligações mais científicas, era a explicação de tal fenômeno. Os deístas devem sempre fazer uma ligação científica com ideias religiosas. Obviamente não vamos falar sobre tubos de ensaio, por exemplo, ou então aulas de ciências voltadas para o ensino que temos hoje em dia, mas para sua base, aquela ciência que seria basicamente a filosofia. Na era moderna, a partir de Kant, por exemplo, a filosofia era entendida como uma ciência, né? Era entendida como uma forma de entendimento e a forma especulativa de como são as coisas. Então, meio que paralelamente, a filosofia fazia esse papel da ciência, que depois foi aperfeiçoada no decorrer das épocas, dos séculos, das décadas. Então, não era exatamente algo somente de princípios de exatas, como somente a matemática, assim. Tinha esse viés metafísico, obviamente, mas a ideia era traçar e trazer para nosso entendimento coisas mais claras, mais iluminadas, não somente com a base no dogma, que ou você crê ou você não crê. Você chega a um ponto de raciocínio sobre o dogma que, para se transpor daquele ponto que você entendeu, para, por exemplo, entender como é Deus, a forma de entendimento vai te explicar como o que cada religião nos mostra, sobre a revelação. Aí que faz essa quebra com o deísmo. Tem esses princípios, lógico, o deísmo tem esses princípios metafísicos, mas tem também aquele aspecto científico que tem base muito na filosofia antiga, basicamente do Renascimento. Então seria a volta daquele estado do início do início da Idade Média, onde até estudos aristotélicos eram muito importantes, como a lógica mesmo. Por exemplo, o princípio de não contradição, que ou é ou não é, ou ser ou não ser. Então tinha essa base lógica para querer entender as coisas e as divindades, digamos assim, sobre o deísmo. Como eu disse, né, apesar de ser um estado voltado para a ciência, e essa experiência natural e o raciocínio, ele tem um viés metafísico, mas não afirma com 100% de provas o que seria essa verdade que nos rege. Para o deísmo, ou algumas vertentes, pois não existe só uma linha, você tem uma base sobre
o princípio, a inteligência, as coisas que regem, mas como não há um dogma, então há livre pensamentos individuais e de crenças onde pode se encaixar dentro do deísmo e dos deístas em si. Então essa verdade nem sempre é um objetivo de especulação e de querer conhecer dos deístas. Mas ele obviamente tem uma crença, né? Não somente uma crença em nós mesmos ou na nossa inteligência, mas algo que transcende a nós. Apesar de acreditar em um Deus que tenha criado tudo que existe materialmente e fora do material, essa crença dispensa ação divina sobre os acontecimentos terrestres como as religiões tradicionais. Ou seja, ele tem uma característica que essa inteligência é o que fez toda a organização do universo, mas ela não coloca a sua mão, digamos assim, nos objetos, nos acontecimentos. Então, diferente da religião tradicional, que temos o conceito de pecado, de culpa, de penalidade, de aquela ação, aquele mal que aconteceu com nós, esse mal que aconteceu conosco foi culpa de alguma desobediência, como vemos bastante no Antigo Testamento da Bíblia cristã. Seria a fúria de Deus, ou então, partindo para uma idade mais perto do nosso tempo, seria alguma entidade do mal que está se aproveitando de nossas fraquezas. Para os deístas, isso não é uma crença que eles se apropriam. Não existe essa intervenção divina sobre os acontecimentos. Uma outra característica importante dos deístas apesar de entender que essa inteligência criou tudo, não procurar entender como é e nem alcançar essa inteligência. Deístas não entram nessa questão de como é, forma, como age, quais os seus objetivos, para que Deus, principalmente por ter um foco de raciocínio, e é isso o que é a diferença das espécies no caso. Pois sabemos que, por alguns estudos e alguns autores nos dizem o quê? Que os seres humanos são mais evoluídos, são mais próximos de Deus, digamos, do que os animais. Por quê? Por ter essa forma de raciocínio. Somos animais que conseguimos usar esse raciocínio para ter um controle maior de nossa vida, de ter uma inteligência desenvolvida. Então, como ele tem esse dom do raciocínio, Deus, como forma ou substância soberana, deve ser algo mais do que simplesmente um ser que raciocina mais, né? Que senão seria basicamente categorizar materialmente uma hierarquia. Os animais, os seres humanos e Deus. Obviamente está em um patamar transcendente que não temos como basicamente entender pelos nossos sentidos básicos. Quanto a isto, é um bem separado os conceitos. Os metafísicos e de inteligência celestiais ficam no plano mais etéreo, esse plano transcendente, até onde os nossos sentidos podem entender. E do plano material, no qual o foco não são os sentidos e o poder do pensamento até o seu limite de entendimento. Então, o que os deístas creem? Eles tentam procurar entender como foi arquitetado esta vida e como são as correntes, a mecânica onde tudo rege. E não propriamente dito como Deus está vigiando 24 horas por dia por toda a eternidade, ou ele e algo mais maniqueísta, que seria a briga eterna de Deus com o demônio, seria quando as entidades malignas se apropriam da nossa fraqueza, ou então quando somos penalizados por Deus. Um pensador
cientista, filósofo e também iniciado em mistérios, em escolas iniciáticas, como por exemplo Rosa Cruz e alquimia, e até propriamente dito especulações de que ele também foi um maçom, que seria Isaac Newton. Ele foi um dos grandes formuladores desse ideal, dessa ideia, dessa crença, e o aperfeiçoamento da modernidade da ciência podemos atribuir muito a ele. E para ele tem uma explicação muito simples de se entender como essa mecânica do mundo. Por exemplo, para Newton, né, o mundo seria como uma máquina inteligível. Deus seria essa inteligência para a máquina que seria o mundo. E ele faz o paralelo com o relógio, a mecânica do relógio, os ponteiros, a pulsação. Então o mundo opera como o relógio opera o seu tempo. O mundo está nesse movimento, nessa mudança, em todas essas causas e efeitos que acontecem. Por quê? Porque uma mente inteligente, uma inteligência transcendental formulou todos esses aspectos, que com isso foi dado essa corda como somos pequenas engrenagens de uma grande mecânica, cada um fazendo as suas ações, ocasiona nesses movimentos e na natureza, em tudo que nos rege e tudo que acontece. E para o relojoeiro seria parecido. O relojoeiro, como forma de entendimento dessa inteligência transcendental, seria o ser que constrói o relógio, a mecânica do relógio. E após ele construir, o relojoeiro não coloca sua mão para sempre regular a pulsação, os movimentos dos ponteiros, a mecânica toda. Ele arma aquela inteligência mecânica e ela é regida por si só. Esse é o pensamento para os deístas e que Newton colocou como uma forma brilhante de entendimento de Deus, da vida. Seria essa inteligência que organizou essa mecânica material e universal, no qual temos o nosso próprio ritmo, a nossa própria pulsação para fazer esse ciclo da vida. Então, basicamente, o que Newton disse foi algo que foi muito aperfeiçoado e levado para a modernidade, para os tipos de crença, para o Renascimento e para o simbolismo da maçonaria hoje em dia. Esse é o verdadeiro deísmo, algo que foi muito conceituado e até hoje muitas pessoas que não são atendidas mais pela própria religião ou que passaram por algumas formas de crença, mas não perdem a sua fé e o seu entendimento e sabe que para si mesmo existe algo que transcende os nossos sentidos. Então, basicamente, algumas pessoas podem até ser deístas e não sabem ter conceitos deístas. Então, para concluir, basicamente o Livre Pensar deu à filosofia deísta a conclusão de que as ações naturais regem de acordo com a sua causa lógica, e não por algum tipo de revelação divina como nas religiões tradicionais. Por isso divergem tanto dos pensamentos dogmáticos, religiosos, como as igrejas, como as formas de religiões que temos, tanto quanto ritos quanto por crenças diversas. Isaac Newton, Voltaire, John Locke, Benjamin Franklin, Galileu Galilei e Immanuel Kant são alguns dos muitos autores que tiveram um pensamento deísta. Apesar de não ter uma cartilha de crenças podendo variar de cada pessoa com essas características, percebemos a importância desses pensadores e a relação com a maçonaria. A crença em um ser superior, a livre busca da verdade, a razão como forma de entendimento, a lógica e a ciência como constatação dos fenômenos. Tudo isso faz parte do pensamento que muitos compartilham na maçonaria. Isso principalmente tem que ser entendido como a evolução de um limite. Quando a religião colocava um dogma, ou os líderes de Estado colocavam que ali era o limite, não poderia
transcender, a ciência veio sem se desprender das crenças, mas com um explicamento mais próximo de nós mesmos, para saber como podemos entender o mundo e como podemos ser mais livres sem perder essa fé e esse entendimento divino. Espero que eu esteja um pouco mais esclarecido e também tenha esclarecido um pouco mais a todos os ouvintes. Queria mais uma vez agradecer à rádio, mandar um abraço fraternal a todos os irmãos de todos os orientes do Brasil e do mundo, desejar uma excelente sexta-feira e um ótimo final de semana. Muito obrigado!